E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de PPP hoje. Eu preciso primeiro dizer a vocês uma coisa. O Greg, quando eu disse que a gente ia falar sobre PPP no Revisando a Matéria, ele disse esse assunto já teve. E aí eu disse não teve, e aí ele disse já teve. Então nós fomos analisar aqui nos vídeos anteriores, e aí ele disse aqui, ó, PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Eu disse a ele, mas PPP não é PAD. Ele disse, mas tem o P, né? Então assunto P, né? Parte do assunto PPP, porque um dos P's já foi utilizado. Então a gente já teve o assunto P, né? Para vocês entenderem o conhecimento de Greg acerca do direito administrativo. Enfim, a Lei 11.079 é a lei que criou as chamadas parcerias público-privadas ou PPPs. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, Greg, essa semana, vocês não têm noção, não. Eu fui dar aula no presencial aqui na Múltipla, em Salvador, e aí os alunos da Defensoria estavam muito putos da vida, porque um professor lá de História da Bahia, não sei o quê, entrou e disse assim, ó, eu não gostei da abertura dos Jogos Olímpicos, porque botaram Gisele Bündchen representando a mulher brasileira. E eu tô olhando aqui, ó, não tô vendo ninguém parecendo com Gisele Bündchen. As mulheres saíram estressadas da sala de aula. E aí, disse que ele foi conversar, né, bater papo, ele disse, não, mas não tava vendo não de você, amigo, mas a gente não lembra isso a elas, né? Na verdade, a gente não lembra isso às pessoas. Você não acorda de manhã, se olha no espelho e diz, porra, comparando com Gisele Bündchen, eu tô uma merda. Você não faz isso, você compara consigo mesmo. Então eu acordo de manhã, me arrumo e digo, ó, comparado com o que eu tenho pra me apresentar, que tá ótimo, posso sair, né? Aí você joga na cara que a pessoa não parece com a Gisele Bündchen, não pode. Então a Thalita, por exemplo, hoje, a Thalita tá ótima, tá arrumada, organizada. Se eu comparar ela com ela mesma, né? Não dá para comparar com a Gisele Bündchen, com todo respeito à Thalita. Ela não busca a comparação com a Gisele Bündchen. Por quê? Porque não favorece a ela, né? Favorece, obviamente, a Gisele Bündchen e não a ela. Mas, enfim, você concorda, Greg? Greg concorda. Isso foi péssimo para ele. Mas, enfim, não vamos falar sobre isso, não. Foi péssimo pro Greg. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Olha, quando eu falo de PPP, a Jéssica, de repente o Greg sobra para você agora, hein? Já que ele concordou aí com o fato de que a Thalita não tá bem. Enfim, ó, voltando para o nosso raciocínio, eu quero que vocês saibam que as parcerias público-privadas nada mais são do que espécies de concessão de serviço público. Então a PPP nada mais é do que uma concessão especial de serviço público. Quando eu trato de PPP, eu estou falando de concessão. Nós temos a concessão patrocinada e a concessão administrativa. O que você sabe sobre concessão? Quase nada, né? Pouquíssimo. Mas enfim, a concessão de serviço público funciona assim. A administração contrata a empresa presta um serviço e é remunerada pelo usuário do serviço. Isso é um contrato de concessão. Então, transporte público, o município contrata a empresa de ônibus, ela presta o serviço de transporte e quem paga é você quando entra no ônibus. Energia elétrica, telefonia, são contratos de concessão. Porque a empresa concessionária, ela se remunera explorando o serviço concedido. Pois então, nas PPPs, a regra geral se aplica, mas com algumas peculiaridades. Então, na concessão patrocinada, a administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário do serviço. Mas, adicionalmente às tarifas do usuário, a empresa recebe também uma remuneração do poder público. Você vai dizer para quê? Para garantir modicidade. Então, o Estado, ele patrocina o contrato de concessão. Então, além dessa empresa concessionária cobrar do usuário, ela recebe também uma remuneração paga pelo Estado. Aqui no metrô de Salvador, eles tinham verificado que a tarifa para que a empresa conseguisse receber o lucro dela tinha que ser R$5. Só que ninguém ia pagar R$5 para entrar no metrô. Então o Estado patrocina o contrato de concessão, a tarifa cai e o Estado paga o restante. Isso é concessão patrocinada. Só um detalhe. A Lei 11.079 diz que o máximo que a administração pode pagar à empresa é até 70% da remuneração dela. Então, salvo disposição em lei específica, o máximo que a administração pode pagar é até 70% da remuneração da empresa. Pelo menos 30% ela tem que receber cobrando tarifa dos usuários. Na concessão administrativa é diferente. A administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário, mas o usuário é a própria administração.
E como a própria administração é a usuária, ela fica responsável pelo pagamento de 100% das tarifas. Então a própria administração pública paga 100% das tarifas porque ela é a usuária, direta ou indireta do serviço. Isso é concessão administrativa. Então lá no direito americano eles trazem sempre um exemplo muito comum. Penitenciário. A administração contrata a empresa constrói o presídio, vai prestar o serviço penitenciário. Só que não adianta cobrar do preso, né? Cobra da própria administração, que é a usuária direta ou indireta do serviço e por isso fica responsável pelo pagamento de todas as tarifas na concessão administrativa, tá? Detalhes rápidos, vamos lá. Seja concessão patrocinada, seja concessão administrativa, a lei estabelece que deve se respeitar um prazo mínimo de 5 e máximo de 35 anos. Então, nas PPPs, o prazo mínimo do contrato, o prazo mínimo de vigência será de 5 e o prazo máximo de vigência será de 35 anos. Além disso, o valor será mínimo de 20 milhões de reais. Então, é possível prazo mínimo de 5 e máximo de 35. O contrato não pode ter prazo inferior a 5 e nem superior a 35. E também não é possível um contrato de parceria público-privada com valor inferior a 20 milhões de reais, tá? Além disso, para que o contrato seja uma PPP, tem que ser objeto do contrato a prestação de um serviço público, mesmo que não seja objeto único. Então ele pode ter que executar obra, entregar mão de obra, mas a prestação de um serviço público também tem que ser objeto do contrato, certo? As PPPs vêm sendo mal utilizadas no Brasil, então PPPs para construções de estádio da Copa do Mundo não tem razão de ser. Eu não justifico porque não há prestação de serviço público e manutenção de estádio de futebol não é serviço público. Consequentemente, eu não posso considerar isso uma parceria público-privada. Não se pode utilizar PPP para substituir contratação de execução de obra. Tem que haver a prestação de um serviço público como objeto do contrato, ainda que não seja objeto único, tá? Aqui em Salvador a gente teve uma concessão administrativa muito famosa, que é o Hospital do Subúrbio. É um hospital privado, executado, construído por particulares, mas no momento que faz o atendimento ao público, ao invés de cobrar do paciente, emite a fatura e encaminha para o Estado. Então o Estado ingressa como usuário direto ou indireto do serviço e por isso ele paga 100% das tarifas no lugar do usuário real, tá? Isso é bacana, é uma forma de se baratear a prestação de serviços públicos à coletividade, ok? Continue se inscrevendo, continue participando do nosso canal, as dúvidas vão ser sempre respondidas e estarei aqui sempre com vocês para a gente resolver os problemas e as matérias de direito administrativo, sempre casos concretos, sempre questões teóricas, tudo isso para que você tenha um ambiente de direito administrativo, um ambiente de estudo dessa matéria tão importante, tá bom? Até a próxima!